Salve, salve minha rapaziadinha, tudo bem com os senhores? Tamo aqui, né, mais um dia, trazendo obrinha nova pra vocês. Antes da gente ir pro vídeo, já deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta qualquer coisa aí. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. A nossa história começa com o nosso prota de frente pra um vaso estranho. E ele fala que finalmente se formou. E não foi uma formatura qualquer, já que ele foi o melhor da turma da Universidade Nacional de Seul. Ele promete que logo vai encontrar uma garota chamada Yuri e levar ela até ali. E Yuri, protinha, muito suspeito, hein? E pelo visto nosso protinha sofre bullying também, porque ele jura que vai fazer aqueles desgraçados chorarem lágrimas de sangue. E do nada, uma voz da sua cabeça questiona do porquê ele quer viver desse jeito, sem amigos ou namorada, focando diretamente nos seus estudos. Mas a resposta é simples e direta, porque essa é a única forma que ele encontrou para prosseguir com sua vingança. Aparentemente, o motivo de tudo isso foi uma demissão injusta que aconteceu no passado. O alvo da vingança é o grupo Guangin, os caras que arruinaram sua família, e para derrotá-los, ele precisa de um poder ainda maior. E para felicidade do nosso garoto, existe um grupo na Coreia que é ainda mais poderoso que eles. Esse grupo são os políticos, a galera que comanda o país por trás dos panos. Mesmo que digam que não é qualquer um que vira político, ele não tá nem aí pra nada, porque a sua mente só consegue pensar em seus pais e seu irmão mais novo que tá desaparecido. Ele se lembra do dia que foi visitar o túmulo de seus pais, quando de forma estranha, pétalas vermelhas começaram a voar ao seu redor. As pétalas ficaram por um bom tempo ali, como se quisesse dizer algo, sabe? E naquela mesma noite, o nosso prota teve um sonho muito esquisito. Mas mudando de cena, a gente vê duas pessoas conversando, e uma delas tá dizendo que como o presidente tem tudo sob controle, eles podem agir livremente. O outro maluco concorda e diz na cara dura que um tal de Song Ye-jin é 100 vezes melhor que o Dong-jun, que não tem influência nenhuma. Por fim, o primeiro maluco comenta sobre a próxima eleição e como as conexões dela vão ajudar, concordando que a escolha é óbvia. Ainda naquele sonho, o nosso prota ouve uma voz familiar de um homem dando um presente a um diretor, parabenizando pela filha que vai entrar no ensino médio. Ah, então na verdade, isso não foi um corte de cena, na verdade é o sonho do prota, né? O maluco que dá o presente é Bae Kyung-sik, o presidente do comitê regional, e ele insiste que o diretor aceite para dar de presente para a filha, e continua dizendo que é assim que se torna um bom pai. O diretor do escritório, o Dong-sik, agradece e aceita o mimo com um sorriso no rosto. Enquanto isso, nosso garoto se pergunta por que não consegue ver o rosto deles com clareza. De repente, a sua visão fica nítida e ele percebe que tá no escritório do comitê do distrito. Em cima de uma mesa, ele vê um envelope amarelo, que é uma inscrição para o cargo de presidente do comitê juvenil, e nele tá escrito o nome Kang Dong-jun. Ele fica confuso e fica se questionando se esse é o nome dele. Em seguida, no sonho, alguém pega o envelope da mesa e começa a andar pelo escritório. Essa pessoa caminha na direção de um triturador de papel. Com o documento na mão, ele se prepara para jogar dentro da máquina. Jogando na máquina, o papel começa a ser triturado. Ele vê o formulário de inscrição ser picotado e o nosso garoto não entende o motivo daquilo, achando que não faz o menor sentido. E o prota acorda do nada. E ele achou o sonho tão estranho que o caba chega a estar ofegante. E ele fica se perguntando que bagaça de sonho foi aquele. Se ele ficou assustado com um sonho desse, imagina quando ele tiver paralisia do sono. E depois daquele sonho, o nosso prota começa o dia se arrumando. Ó, eu não queria dizer nada não, mas usando secador de cabelo, uma menina que se chama Yuri, sei não, hein, protinha. Enquanto seca o cabelo, o moleque fica pensando no pesadelo de ter sua inscrição rasgada. E mesmo achando que não é real, a parada toda deixou o nosso moleque com amargo na boca. Depois disso, a gente vai pra cidade de Yanyang, mostrando o comitê do partido da EAN, que é exatamente pra onde nosso garoto tá indo. Rapaz, esses nomes tá difícil demais, meu irmão. O nosso prota chega, ele abre a porta e já manda um bom dia pra galera. E aqui a gente descobre o nome do nosso prota, que é Do-jun, e a galera recebe ele de boa. Uma senhora até elogia o nosso prota, brincando que ele deveria sair com a filha dela ao invés de se candidatar pra presidente do comitê juvenil. O nosso protinha responde que não tem interesse em namorar agora, porque já faz quase 10 anos que ele trata aquele lugar como segunda casa. Ele lembra que bem no começo, o pessoal do partido achava bem estranho o estudante do ensino médio sem pais ajudando no escritório de eleição. Porém, essa desconfiança toda só acabou depois que ele conseguiu entrar num concorrido curso de ciência política e diplomacia da Universidade de Seul. Assim que virou universitário, ele mergulhou de cabeça nas atividades do partido, começando a andar pela cidade de Yanyang, como se fosse o dono do lugar. Agora, com 27 anos, ele já tem experiência de sobra com todo tipo de eleição, e é por causa disso que ninguém mais o trata
trata como um novato. O Protinha caminha pelo corredor do escritório. Andando por lá, ele encontra um colega no corredor que parece estar aproveitando uma pausa. O maluco se chama Ryun e se surpreende pelo nosso Prota ter chegado tão cedo. E ele já vai contar uma fofoca pro Prota. Ele pergunta se soube que o presidente Baek vai empurrar alguém de fora na disputa, e nosso Prota confirma que ouviu esse boato. O Ryun pergunta se o nosso Prota não tá com medo, já que nesse ramo a habilidade não conta muito na hora da briga. Mas o nosso garoto responde que tecnicamente ele sabe que não tá na disputa por habilidade, e sim pela rede de contatos que ele demorou 10 anos pra construir. E ainda pergunta se o Ryun acha que o tal paraquedista tem um plano melhor que o dele. A confiança do nosso Prota contagia o Hyun. Depois disso, o Protinha aproveita para perguntar sobre o prazo da inscrição. Ele fala que o prazo é na próxima semana, de segunda a quarta, e ele acha bem estranho que dessa vez seja um período tão curto de apenas 3 dias. Nesse momento, o diretor aparece e cumprimenta o nosso garoto de forma bem meio que escandalosa, chamando o nosso herói da cidade de Anyang. O nosso Protinha pede para ele não exagerar, mas o diretor insiste, afirmando que nada na cidade acontece sem a palavra final de Dongjun. Pelo visto, é o nosso Protinha que manda nessa bagaça. O nosso Prota fala que se isso fosse verdade, eles teriam vencido todas as eleições gerais e locais. E o diretor dá uma olhada estranha pro nosso Prota, mostrando que tá um pouco desconfiado com essa resposta. Ele fala que a culpa não é do nosso Prota, afinal, o que um simples oficial do comitê estudantil poderia fazer? Ele acredita que o lugar vai ficar mais animado quando ele se tornar o presidente. O diretor continua dizendo que os comerciantes estão secretamente ansiosos por isso, mas o Protinha só ri e diz que os mais velhos só estão falando isso para desejar boa sorte. Mas o real motivo por qual ele quer essa cadeira de presidente do comitê juvenil é porque ele serve como um trampolim para ganhar reconhecimento rápido dentro do partido. Assim, ele vai poder lidar com as políticas dos jovens, impulsionar projetos para ganhar experiência política e participar de reuniões importantes. E acima de tudo, ele vai conseguir construir uma enorme rede de contatos para expandir sua base de apoio, o que vai ser uma vitória muito grande quando ele se candidatar a um cargo público no futuro. O diretor Dong fala que se o nosso Prota ainda estiver solteiro em 10 anos, ele vai pensar seriamente em apresentá-lo à sua filha. Hyun-sun entra na brincadeira e diz que a proposta do diretor é uma praga, porque com certeza o nosso Prota já vai estar casado em 10 anos. Mas ele fica parado e processando essa conversa. Então, do nada, o Prota se vira e coloca o professor contra a parede. Ele pergunta que se por acaso ele conhece bem a pessoa que vai competir contra ele. A pergunta pega o diretor Dong totalmente de surpresa, deixando ele com uma cara de espanto. O diretor fala que não sabe de nada, mas nosso Prota saca na hora que ele ficou todo sem jeito. O nosso Prota lembra que por causa da sua grande rede de contatos, ele sabe que não havia nenhum outro candidato, já que ninguém se atreveu a competir contra ele. Por isso, a reação do diretor dizendo eu não sei ao invés de perguntar quem, soa muito suspeito pro nosso Protinha. Ele liga os pontos e começa a se perguntar se o sonho que teve mais cedo não foi apenas um pesadelo, mas sim um aviso. Mais tarde, a cena muda pra um bar, onde o nosso garoto tá bebendo com seu amigo Ryun. Tem que dar uma desestressada, né? O cabana de ferro. O Ryun já tá com a cachaça na mente e ele garante que vai vencer essa disputa pelo amigo, custe o que custar. O Dongjun agradece, mas Ryun percebe que ele tá extremamente ansioso, algo que nunca aconteceu antes. O nosso Prota fala que não tá preocupado com a pessoa que vai competir, mas sim com toda a situação. O Ryun fica confuso e pergunta se ele tá com medo de que o oponente jogue sujo, já que antes ele tinha dito que não se importava com o paraquedista. E o nosso garoto diz que essa parada aí mesmo. O seu amigo ainda não entende e fala que ninguém pode vencê-lo, já que ele tem total controle sobre os membros do partido. Mas o Protinha fala que não tem esse mesmo controle sobre os oficiais. Ele dá um conselho pro seu amigo, dizendo para não se deixar enganar pelas aparências, já que as pessoas podem fingir sentimentos e falar o que for. Ele então pergunta por que Hyun-sun acha que as pessoas entram na políticas. Pô, mas que resposta fácil, Protinha. É claro que é pra pegar o Bolsa Família. Segundo ele, é que cada um tem seus próprios interesses, como o senhor Jeong, que tá pedindo um novo estacionamento pro seu mercado. E a bagaceira não para por aí. O presidente Choi do comitê de idosos quer mais verbas para asilos. E o vice-presidente só se preocupa com o preço dos imóveis em um bairro específico. E a resolução é mais simples do que você imagina. Se aparecer alguém que possa trazer mais benefício do que ele, não vai haver nenhum motivo para essas pessoas o apoiarem. O Ryun fala que o nosso garoto preparou o terreno por 10 anos e é exatamente por isso que ele tem o reconhecimento que conseguiu até agora. O maluco fica surpreso que ele não tá nem um pouco irritado e diz que se fosse ele já teria desistido e virado assessor de
de algum político famoso. O nosso prota corta essa ideia e pergunta se ele realmente acha que conseguiria uma nomeação só por ter trabalhado como assessor. Ele explica que mesmo para um cargo de representação seria preciso trabalhar que nem um miserável por no mínimo 7 anos. E esse tempo é longo demais. O Hyun-soo não quer saber disso e diz que em 7 anos ele ainda estaria na casa dos 30, mas nosso garoto simplesmente responde que já sabe disso. Mas o maluco do nada fica meio que impressionado porque ele começa a entender o plano do nosso prota. Ele fala que seu objetivo é se tornar o presidente do comitê juvenil agora, para conseguir uma nomeação na próxima eleição geral. Por isso, a manobra do Baek de colocar outra pessoa no cargo incomoda tanto ele, porque atrapalha todo o seu cronograma. E o maluco fica impressionado com o plano do prota e tá processando a informação. Então ele faz um pedido misterioso, pedindo pro amigo arranjar uma câmera e uma que tenha ótima qualidade de imagem. O nosso prota pensa que geralmente os sonhos são lembrados logo ao acordar, mas acabam sumindo com o tempo. Mas aquele sonho estranho que ele teve não desapareceu e de volta ao escritório ele dá bom dia pra geral. E de repente uma moça se apresenta como Song Ye e anuncia que tá registrada para participar da eleição para presidente do comitê juvenil. Ouvindo o nome dela, o nosso garoto fica em choque porque é exatamente o mesmo nome que ele ouviu no sonho. E a galera fica empolgada com a chegada dessa mulher. E ela tá gostando da recepção que tá tendo. E ela vai em direção ao nosso garoto. Chegando nele, ela cumprimenta o nosso prota e confirma se ele é o Kang Do-jun. Ela estende a mão e propõe que eles compitam de forma justa e aceitem os resultados de maneira limpa. Não tem nada de limpo no lado político. O nosso moleque fica em silêncio por um momento, mas logo depois ele dá um sorrisinho, como se aceitasse o desafio. Ele aperta a mão dela e concorda com a proposta, dizendo: claro, minha amiga, que eu aceito. Então ela se vira pra ir embora e o nosso garoto se despede dela. O Hyun-soo é um fofoqueiro e ele já chega fofocando no ouvido do prota, dizendo que ela não é nada de especial, mas que a aparência é super importante na política. O nosso prota percebe que a galera da fofocaiada tá olhando muito e manda geral voltar pro trabalho. Ele então se vira e fica se perguntando o que vai comer no almoço. Mas a gente sabe que não é isso que ele tá pensando. O seu pensamento volta para um dos seus apoiadores que tava todo animado mais cedo, percebendo que a lealdade pode ser muito frágil. O Hyun-soo fica preocupado e sugere checar a lista de membros do partido para ver se eles vão estar aprontando alguma coisa, mas nosso prota fala que não. Ele explica que não devem mostrar que estão desconfiados sem motivo e que o melhor é agir como se estivesse apenas sendo cuidadosos com a eleição. E o Hyun-soo concorda com o prota. Enquanto isso, nosso garoto pensa que a Song, essa menina aí, deve estar indo cumprimentar o presidente regional Baek, se perguntando de onde diabos ela surgiu. Mudando de cena, a gente vê que ele estava certo, com o presidente recebendo a Hee-jin comentando como ela cresceu. Ela responde que já faz mais ou menos 5 anos desde a última vez que eles se viram. O presidente então pergunta se o pai dela, o presidente, tá bem. Ela diz que o pai dela falava muito bem dele e depois dos seus cumprimentos, Baek vai direto ao ponto. Ele pergunta se ela acha que o plano vai dar certo. Ela fica um pouco pensativa e admite que Kang Do-jun, nosso protinha, não parece ser um oponente fácil de derrubar. O presidente Baek concorda que o nosso prota não é otário, porque derrotar aquele cara no território dele não é pra qualquer um. Mesmo assim, ele diz que como se gabou pro pai da Rie, ele não pode deixar a filha do amigo perder, mas a moça ainda pergunta se o plano vai mesmo funcionar. Estão preparando um golpe pro protinha, hein? O Baek pede pra ela relaxar e agachar, porque você só tenta uma coisa quando você tem certeza que vai ganhar. Ele continua dizendo que mesmo que ela perca ou pareça impossível, se continuar tentando, uma hora a vitória chega. Além disso, ele garante que ela tem ele do lado e vai ajudar por trás dos panos, para que os membros do partido não tenham outra escolha a não ser apoiar ela. Ela então concorda e promete que vai se esforçar ao máximo. Enquanto isso, a mente do nosso prota tá a mil, pensando que se por acaso seus documentos de inscrição forem destruídos como no sonho, isso vai ser um problema muito grande. E tem outro problema, que como ele fez tudo isso em segredo, nenhum membro do partido no comitê do distrito sabe que ele se candidatou. Mesmo que o presidente regional destrua os papéis e finja que nada aconteceu, o nosso garoto sabe que isso não vai ser o fim da história. A cena então muda para um debate sobre a expansão de uma nova linha de trem, onde o apresentador agradece a todos pela ajuda. E o nosso prota tá na plateia e ele lembra que aquele debate foi confirmado há cerca de um mês. Como era um projeto muito esperado pela cidade, ele não achou nada estranho na época, mas agora as coisas parecem bem diferentes. Em seguida, alguém avisa que o dia é importante e pede para todos ficarem espertos. Uma mulher pergunta ao diretor quem tá no comando do centro de convenções e ele responde
responde que é o pessoal que veio de Seul. Depois disso, um cara do comitê do distrito de Gangseo levanta a mão e se identifica, confirmando que ele é o responsável. Em seguida, outro maluco do distrito de Gangdong chega se apresentando e dizendo que vai ajudar. Com a chegada da cambada, o pessoal começa a se organizar para o debate, já que pelo menos 100 pessoas são esperadas de chegar, então tudo precisa estar perfeito. Ele pensa que se tudo acontecer exatamente como no sonho, ele vai ter que parabenizar o diretor Odong por arrumar um cenário tão perfeito. Acontece que grandes eventos vão rolar consecutivamente durante os 3 dias de inscrição dos candidatos, mantendo todo mundo ocupado. A lógica do plano é simples: quando todos os eventos acabarem, os oficiais que vieram dar suporte simplesmente vão embora. E junto com eles, os documentos de inscrição do nosso garoto também vão desaparecer, e mesmo que o pessoal de Gangdong admita o erro depois, já vai ser tarde demais. O maluco se aproxima e pergunta se os documentos estão prontos, e o nosso prota confirma que tá prestes a entregá-los. Segurando o envelope, ele sente um déjà vu e a sensação de que o sonho tá virando realidade só aumenta. Então, ele vai em direção à mesa de registro de candidatos. Chegando lá, ele se aproxima e cumprimenta o maluco. O cara se apresenta como membro do comitê do partido em Gangdong, em Seul. O nosso garoto se apresenta como Kang e de forma bem direta pergunta qual é o cargo dele em Gangdong. O cara responde que é apenas um membro do comitê juvenil e revela que o presidente Baek também era de lá. Acontece que o Baek foi vice-presidente de lá por 7 anos e depois tentou uma eleição geral, mas depois de perder, ele se mudou pra Anyang como se tivesse sendo expulso. O maluco verifica os documentos e confirma o registro, e o nosso prota finalmente entrega sua inscrição. Depois de entregar os documentos, o nosso prota agradece, mas já solta uma bomba, perguntando se por acaso ele pode emitir um recibo confirmando o registro. O cara fala que não foi informado sobre isso, deixa o nosso moleque meio confuso. Vendo o nervosismo do cara, o nosso prota dá uma cartada, dizendo que vai colocar ele na lista de registro e garante que o recibo seja emitido à tarde, e deixa o maluco sem saída. Antes de sair, o nosso protinha pega o seu celular e deixa em cima da mesa, provavelmente para gravar alguma coisa. Ele então se vira e mete o pé daquela sala. Ele já esperava por isso e espera que o celular grave alguma coisa importante. Ele vai de volta pro evento e encontra a Song cumprimentando a galera, e o nosso garoto fica só de olho, achando ela bem irritante. O Ryung então comenta, dizendo que ele tá olhando demais porque ela é bonita, e o nosso prota até concorda, mas ressalta que as visões políticas dela não batem com a dele. O cara fica confuso, já que ambos querem apoiar os jovens, e pergunta qual é a diferença disso. O nosso garoto, todo sem jeito, fala que os detalhes são diferentes, bem na hora que o debate público é anunciado. E quem tá no palco é o presidente Baek. E falando em show, nosso prota tá ali com a câmera que pediu, pronto pra registrar tudo, porque um debate é acima de tudo uma grande encenação. O Baek começa seu papo furado, falando que esses esforços chamam a atenção dos moradores e pressionam o partido, mesmo que não garantam a nova linha de trem. Uma outra mulher continua dizendo que o foco é o orçamento, porque são os dados e o esforço acumulado que trazem um resultado no final. Por fim, a Song se vira pro nosso prota e pergunta o que ele acha, trazendo ele diretamente pro centro da discussão. O nosso prota não quer saber muito da pergunta dela e questiona se ela quer saber se a linha de metrô vai sair mesmo do papel. Ela zoa ele por responder uma pergunta com outra, querendo saber se ele sempre faz isso nas conversas. Ele então diz que a resposta é sim e não, e ela pensa que ele só age assim com quem não é próximo. A garota pergunta se então seria possível eles se aproximarem depois que a eleição acabar, mas nosso garoto leva a pergunta pro outro lado e com um olhar sério questiona se ela tá dizendo que eles vão se tornar próximos quando a disputa terminar. Ela ri de novo da forma como ele fala e confirma que era exatamente isso que ela queria dizer. O prota diz que isso vai ser provavelmente difícil de acontecer, e a Hee-jin quer saber o motivo, já que ouviu dizer que ele não é próximo de ninguém por ali. Ela quer estressar o nosso prota e pergunta se ele ficaria todo emburrado mesmo que ganhasse, ou seria porque perdeu pra ela. Mas o prota manda na lata que ela não parece entender nada de política. A garota fica chocada com a resposta e pergunta se ele tá falando com ela mesmo. Ele explica que na política, pessoas com ideias diferentes podem virar amigas a qualquer momento e lutar de novo, usando uma situação deles como exemplo. Além disso, ele continua dizendo que as pessoas que entram pra política nunca se esquecem quando o oponente tenta pisar nelas com maldade. E é exatamente por isso, mostrando a imagem de dois políticos apertando as mãos, que ele afirma que os dois nunca poderão ser amigos. Ela joga o verde pra ele, perguntando se ele tá dizendo que ela tem maldade e tá tentando pisar nele, e aí
ainda pergunta se ela é tão assustadora assim. O nosso garoto responde que não, mas que ela vai descobrir a verdade mais tarde. E depois dessa conversa, o clima fica um pouquinho tenso. A cena então muda para uma sala, parecendo que tá acontecendo alguma coisa em segredo. Dentro da sala, a gente ouviu alguém dizendo sinto muito, mas não tem outro jeito. Então a imagem do sonho se repete com o diretor Odong pegando um envelope amarelo com a inscrição do nosso prota com um sorriso maligno no rosto. Ele então abre a porta e joga o envelope dentro da sala, como se estivesse se livrando de uma prova. Vendo essa sala, vocês estão vendo o que eu tô vendo ali bem no cantinho? E olha só, a câmera que o nosso prota pediu pro amigo tá ali, com a luz de gravação ligada, filmando tudo. A gente vê uma manchete de jornal com a foto do presidente Baek, anunciando que o partido tá desenhando um novo futuro pra cidade. E de fato, os 3 dias de debate e reuniões foram um sucesso total. Pra comemorar, a galera do partido se reuniu em um bar pra um brinde, agradecendo pelo trabalho duro de geral. A galera tá animada, dizendo que as noites sem dormir valeram a pena. O maluco elogia o sucesso do evento, mas outro logo aponta que foi o nosso prota que mais jalou. O Do-jun se pergunta se o dia da revelação finalmente chegou, já que o prazo de inscrição acabou. E como previsto, um anúncio oficial revela que Song-hye é a única candidata confirmada para a presidência do Comitê Juvenil. O amigo do prota fica impressionado, sem acreditar no que tá vendo. A galera que apoia nosso garoto vai ver o anúncio e fica revoltada. Eles questionam o que aconteceu com a inscrição do Do-jun, já que ele com certeza entregou os papéis. O amigo do prota fica em pânico e grita por ele, mas o nosso prota responde que já sabe de tudo. Um dos membros mais velhos do partido se revolta, perguntando onde foi parar os documentos do Do-jun, até porque ele mesmo viu o envelope amarelo sendo entregue. E o bagulho fica doido, com todo mundo procurando os documentos desaparecidos. O diretor diz que eles procuraram em todo lugar, mas os papéis simplesmente sumiram. Uma das apoiadoras do nosso prota fica indignada, diz que não tá entendendo nada, porque ela mesmo viu ele entregando os papéis 3 dias atrás. O diretor fica irritado e grita que se ele entregou os documentos, deveriam estar lá, mas a verdade é que não estão. Bom, é o que ele diz, né? O nosso garoto entra na bagaceira e sugere que eles pelo menos tentem procurar. E ele fala que tem uma possibilidade de que os oficiais de fora não guardaram os papéis direito, mas como ele não é bobo, ele já sabe a verdade. O miserável do Dong fala que já procuraram em todo lugar e fala que o nosso prota na verdade nunca entregou nada. O Ryun fica bolado, mas o diretor já tá perdendo a paciência e diz que vai ligar pro oficial de fora para resolver a situação. Então ele liga para uma pessoa chamada Min, de Gangdong, enquanto todos assistem com expectativa de tudo ser resolvido. O nosso protinha fica calmo, porque ele já sabe exatamente qual vai ser o resultado daquela ligação. O diretor pergunta se por acaso ele recebeu os documentos do nosso prota. Essa pessoa se faz de desentendido e diz que estava tão ocupado com o evento que mal se lembra dos documentos que recebeu. O nosso garoto, ouvindo a ligação no Viva Voz, pergunta se não houve nada de especial, já que se fosse o caso ele deveria se lembrar. Vendo que essa bagaça não vai levar em lugar nenhum, o diretor tenta encerrar o assunto, mas nosso prota interrompe e ele pergunta se esse velho safado gostaria de ouvir uma coisinha. E o coroa já fica com medo, pensando que o prota tem uma coisa contra ele. Ah, meu amigo, aí que o fumo entra. O nosso prota então aperta o play no celular e a gravação da sua conversa com o Ryu começa a tocar. E ali é provado que sim, o prota entregou os documentos. Na gravação, o maluco pergunta se o nosso prota quer fazer mesmo o registro. A gravação continua com a voz do nosso garoto confirmando o registro e pedindo um recibo. O Ryu fica todo empolgado e fala que é isso, que a gravação é a prova de que todos os documentos foram entregues. O véi cagão fica em silêncio e completamente sem palavras. O protinha fala pra ele, meu amigo, cadê a bagaça do documento? E o diretor, todo desconfiado, responde que não sabe. Mesmo com as provas, o nosso prota se pergunta se o diretor vai ficar simplesmente na dele e aceitar a derrota. O diretor pensa em como a eleição não é importante, a punição por sumir com os papéis não deve ser tão severa. E ele fala que a secretaria vai discutir o assunto e tomar uma decisão. Uma das apoiadoras do protinha diz pra geral voltar pro trabalho. Em outro lugar, ele fala pro Ryun que eles provavelmente vão alegar que perderam os documentos por engano e tudo vai acabar com advertência verbal. E do nada, a Song tá subindo as escadas. O protinha fica olhando pra cara dela bem sério. Ele então convida ela pra conversar por um momento, claramente com algo importante pra dizer. Do lado de fora, ele pergunta se ela já sabia que essa situação toda ia acontecer. Ela lembra a ele que um político não pode ser amigo de alguém que tentou pisar nele.
Ela então pergunta se era isso que ele estava se referindo, mas o Protinha fica calado por um momento, tentando raciocinar uma resposta. Ele diz que tá falando aquilo caso ela tenha entendido errado, mas que com certeza não foi ele quem fez aquilo. Ela fica bolada e grita que ele nem acredita nela. Sendo bem sincero, não acreditaria também não. Ela diz que nunca viveu a vida daquele jeito e que não vai viver no futuro, e que se aquilo não for uma coincidência, ela não vai ficar parada. Ela pergunta se ele tá zombando dela, mas a resposta dele é simples e direto. É claro que sim, minha filha. Ele então joga na cara dela que ela ainda não entendeu o que é política, já que nem tentou conseguir aquilo com a própria força, mas apenas por recomendação de outra pessoa. O nosso Protinha continua falando, questionando se ela realmente percebe o tipo de trabalho que ela tá fazendo. Ele pergunta se ela de verdade acha que a posição dela ali foi conquistada apenas pela sua vontade. Ele então vira as costas, dizendo que tá ocupado, e fala que vai conversar com ela depois. A garota fica parada, processando as palavras duras que acabou de ouvir. Ela fica com a cara de choro e parece finalmente começar a entender a situação que se meteu. A cena muda pro nosso prota entrando na sala onde o presidente Baek e o diretor Dong o esperam. E pois é, chegando lá, o prota já percebe que o clima tá pesado. O diretor, com um falso respeito, diz que parece que o senhor Kang tem algo a dizer ao presidente. Ele então se levanta e sai da sala, deixando o nosso garoto a sós com o verdadeiro culpado. Esse véi safado do Baek encara o nosso prota e se pergunta o que diabos ele vai fazer agora. O outro miserável convida o nosso prota para se sentar e diz que ouviu que ele passou por uma situação bem injusta. Ele continua dizendo que essas coisas acontecem e que na política é importante manter a calma para não causar um acidente. O desgraçado ainda quer dar uma lição de moral no prota, falando que a regra número 1 da política é nunca se esquecer da sua posição. O nosso garoto pergunta o que vai acontecer com ele agora. Ele diz que reconhece que ele entregou os documentos, mas como nada chegou às mãos do diretor, a situação é complicada e propõe uma solução. Ele sugere que em vez de presidente do comitê juvenil, nosso prota se torne o presidente do comitê estudantil, já que ele ainda não ocupou esse cargo. O nosso protinho fica em silêncio, mas em seus pensamentos ele se revolta com a ideia de ter que brincar com um bando de novatos. O miserável ainda tenta vender a ideia, dizendo que vai falar bem dele no Partido Central e que isso pode ser uma ótima oportunidade para ele ser notado pelos chefões. O nosso garoto responde que entendeu, mas então pega o celular e diz pro presidente dar uma boa olhada. A expressão dele muda na hora, com um olho arregalado de pânico. No celular, o vídeo da câmera escondida mostra o diretor jogando um envelope fora, exatamente como no sonho do prota. Ah, meu amigo, aí o pepino entrou, viu? Aí você se lascou. O presidente tenta se fazer que não sabe de nada, mas o nosso garoto corta, dizendo que ele sabe muito bem o que é aquilo. E o prota não quer saber de conversinha fiada, ele manda entregar o diretor ao comitê de ética e demiti-lo. E prepara que já vem outra, se ele não fizer isso, o vídeo vai vazar pro público. E mesmo que ele negue, o povo vai achar que o diretor fez aquilo por causa dele. O coroa fica desesperado e pergunta se ele precisa mesmo ir tão longe, mas nosso garoto não quer saber de nada. E pergunta se ele percebe o que acabou de tentar fazer e ainda espera que ele fique quieto. O presidente tá se cagando e pergunta se é isso mesmo que ele quer. Como ele precisa manter sua reputação, ele pode continuar com a nomeação de Ir e pergunta o que o nosso prota quer em troca. E o nosso prota dá um sorrisinho, achando que tá tudo correndo muito bem. E o prota revela seu verdadeiro plano, já que o diretor Dong será demitido, ele quer a posição dele. O presidente, com a cara toda torta de raiva, pergunta se o prota ficou doido da cabeça, mas o nosso garoto responde que sua mente nunca esteve tão clara. O coroa fica bolado e grita que isso é inédito e que nenhum distrito teria um moleque de 26 anos como diretor. Mas o protinha não quer saber disso não, e ele fala do regulamento do partido, que dá ao presidente regional a autoridade para nomear a equipe executiva. E ele continua dizendo que não tem limite de idade pro cargo, até alguém na casa dos 20 pode ser escolhido. E pergunta se o presidente está tentando negar as regras. E o presidente fica com a cara de otário, sem saber o que fazer. Então ele olha um lugar que tem bituca de cigarro. Então ele pega para tentar jogar no prota. Mas ao receber aquilo, o protinha tá de boa. O presidente fica tremendo de raiva e diz que mesmo assim não pode dar ele a posição de diretor. Ele fala que preferia levar um tapa na cara do que atender esse pedido. Ele fala pro nosso garoto que se ele tivesse pedido a Mercedes dele, talvez ele até desse. Ele fica desesperado e sugere que ele peça o cargo de vice-presidente ou qualquer outra coisa. Mas o cargo de diretor de escritório tá completamente fora de questão. E o motivo é bem simples, o diretor é quem controla
controla o dinheiro do comitê e sem grana não dá pra fazer política, né? O diretor é o coração da operação, controlando eventos, seminários e até tarefas de nomeação. Em resumo, ele acaba cuidando do orçamento, do pessoal e de todos os registros importantes. Tinha que ser, né? Mexer o cabo funfa, o cabo fica doido. Para um presidente regional, o diretor do escritório é alguém que precisa ser mais próximo que a própria esposa. E entregar esse cargo é como deixar alguém segurar seu pescoço. O Protinha percebe a recusa do presidente, ele simplesmente diz entendido e ameaça vazar o vídeo e a gravação. Mas o presidente, em pânico, tenta pegar o celular da mão dele, gritando que ele não pode fazer isso. E o presidente pede para ele esperar um pouco e sentar. E pois é, o clima dessa bagaceira tá bem pesado. O Baek tá derrotado e se sentindo todo lascado e pergunta se ele ao menos sabe o que significa a posição de diretor. O nosso Protinha, com toda a calma do mundo, responde que sabe muito bem. É uma posição para apoiar o presidente e garantir a vitória na próxima eleição. E o presidente não tem o que fazer, o maluco tá preocupado, parecendo que vai ter um colapso. Ele coloca a mão na cabeça, o que dá pra perceber que ele tá completamente desesperado com essa situação. No seu pensamento, ele se pergunta se deveria simplesmente acabar com o nosso prota ali mesmo. Enquanto o presidente tá surtando, o nosso garoto apenas observa com um sorriso sutil no rosto. O presidente fala que para garantir a vitória, eles precisam estar em perfeita sintonia e que seus pensamentos precisam fluir através do diretor, como se fossem seus próprios braços e pernas. Olha, com esses pensamentos do presidente, eu tô achando que ele quer corromper o nosso protinha, hein? O nosso prota diz que é reconhecido por ser brilhante, que tem uma boa reputação e seguidores na cidade, afirmando que o Baek não vai encontrar um talento melhor que ele. O presidente Baek até concorda, mas deixa uma coisa bem clara. Ele fala que não pega leve com traidores, não importa quem seja, e que não é difícil acabar com um órfão sem ninguém para defendê-lo. O nosso prota diz que isso não vai acontecer e que ele não é do tipo que age sem saber o seu lugar. O presidente pede pro prota ir embora e o nosso garoto agradece, dizendo que vai esperar pelas notícias ainda hoje. Assim que a porta fecha, o Baek parece estar possuído de raiva. O maluco tá tremendo de ódio. Ele joga a xícara na porta de tanta raiva e manda o prota se lascar. E ele começa a culpar a Song pela bagunça em que se meteu. Então ele pega o celular para ligar para alguém, mandando a pessoa voltar para a sala. O diretor, que tava esperando do lado de fora, entra na sala com a cara meio que de preocupado. Vendo a sala toda revirada e com o cinzeiro quebrado, ele fica estranhando a situação. Ele então pergunta se a conversa foi sobre o nosso prota. E o Baek fala que o moleque trouxe um vídeo, deixando o diretor confuso. O presidente fala que é um vídeo do próprio Dong, colocando a inscrição do nosso garoto no triturador de papel. Ah, meu amigo, dessa vez o diretor relaxou e agachou com força, viu? O presidente grita com o diretor por ter deixado uma prova daquela, se perguntando por que diabos ele tem que ser chantageado por um pirralho. O presidente, já sem paciência, diz que não tem o que discutir, porque o moleque ameaçou vazar o vídeo e a gravação. Então, Baek fala que a exigência do nosso prota é que ele quer que o Dong seja expulso do cargo de diretor, deixando o miserável sem entender o que isso significa. O maluco fica desesperado e o diretor cai de joelhos, tremendo da cabeça aos pés. Ele fica implorando pro presidente salvá-lo, dizendo que sempre foi leal. O Baek diz também que quer salvá-lo e acabar com aquele pirralho, mas questiona se Dong conseguiria lidar com essa situação. Ele então fala do nosso prota de novo, que se ele não entregar o Dong ao comitê de ética e demiti-lo, o vídeo vai vazar. O presidente então levanta 4 dedos e fala 4 anos. O Dong entra em pânico, gritando que ele não pode simplesmente descartar ele daquele jeito. E o presidente, com 2 dedos levantados, oferece um acordo que ele descanse por exatamente 2 anos. A proposta deixa o diretor meio que em choque, porque no mundo da política 2 anos é uma eternidade. O Baek diz que tá fazendo aquilo para salvar o Caba e que vai tentar amenizar as coisas no comitê de ética, e promete que vai colocar ele no cargo de volta depois que a poeira baixar. E a cena muda pro prédio do partido, mostrando que a decisão já foi tomada. A gente vê a Song, a nova presidente, em cima de uma mesa, um documento oficial tá pronto para ser divulgado, e o anúncio confirma a vencedora da eleição para presidente do comitê juvenil é Song. Ela fica olhando pro anúncio e se pergunta o que tá acontecendo e se realmente ela tá sendo eleita daquele jeito. Ela se senta no sofá
sofá, ainda tentando processar a informação. Segurando o papel, ela lê que o diretor Dong foi encaminhado ao comitê de ética e não entende nada. Ela lembra de duas pessoas fofocando e confirma a história, dizendo que ele se livrou dos documentos de propósito. Ela se desespera, pensando que no final ela tirou um rival da disputa através de uma conspiração. Ela amassa o papel, pensando que tá claro que seu pai subornou o Dong ou convenceu o presidente Baek, mas que pro azar deles foram pegos pelo esperto, que é claro o nosso protinha. Ela grita que nem sequer pediu pra eles fazerem aquilo, mas mesmo assim ela sente que precisa no mínimo se desculpar. Ela pega o celular pra ligar pro nosso prota, mas a ligação cai na caixa postal. Ela desiste e se levanta pra procurar o nosso prota. Chegando no escritório, ela encontra ele. O protinha tá de boa, conversando com outro cara, mas ela chama ele. Ele olha pra trás e parece que não tá querendo muito papo não, hein? Ela então se desculpa, dizendo que não tinha ideia do que o diretor Dong tinha feito e que se sente como se tivesse feito algo de errado. O nosso prota, sem dar muita importância, diz que tá tudo bem e que já acabou, mas ela ainda se sente mal por ter se tornado a única candidata daquela forma. Ela ainda diz que pode haver especulações de que ela sabia de tudo, mas nosso prota fala pra ela ficar tranquila. E ele fala que não foi algo que ela planejou, então não precisa se preocupar tanto. Ele então parabeniza ela por se tornar presidente do comitê juvenil e revela que agora ele vai trabalhar como diretor do escritório, sugerindo que eles cooperem. Ela fica em choque com a notícia e o nosso garoto confirma que vai haver um anúncio oficial em breve e que, como ela estará no comando do trabalho administrativo, vai dar um bom suporte aos eventos do comitê dela. Ele então estende a mão e propõe que eles façam o melhor um pelo outro. A garota finalmente entende porque ele tá tão relaxado e acusa de estar agora na posição de abanar um rabo pra ela. E então ela aperta a mão dele e ela diz que tá ansiosa pra trabalhar com ele. E o nosso garoto tá sendo chamado de diretor do escritório, mostrando que ele conseguiu exatamente o que queria desde o início. O novo dia começa e o despertador toca às 6 da manhã, que eu sei muito bem que é o horário que os senhores estão indo dormir, tá? E o prota coloca a roupa pra começar a rotina, né? E o nosso garoto tá dando aquela corridinha pra manter o físico em dia. Pois é, tem que começar o dia bem, né? Dando aquela corridinha, fazendo exercício físico. Enquanto corre, ele parece notar alguém por perto, ficando um pouco surpreso. E olha quem é a Song, toda animada, desejando um bom dia pra ele. Nosso prota pergunta o que ela quer e ela explica que ouviu dizer que ele sempre corre por ali em dias específicos. Ela diz que, como colega de partido e presidente do comitê juvenil, gostaria de aprender com o futuro do diretor do escritório. Além disso, ela deixa bem claro que quer seguir os passos dele, sem nem disfarçar. Ele então avisa que vai puxar a corrida, mas ela se gaba, dizendo que é bom em esportes e se mantém em forma. Mesmo assim, o nosso garoto diz que não tem a menor intenção de diminuir o ritmo para acompanhar ela. Ela fica meio sem graça com a frieza do prota e pergunta se ele realmente é assim com todo mundo. Porém, ele responde que não, porque um político que é frio com todo mundo nem deveria pensar em ser político. Ela fala que também é uma cidadã e que um dia ele pode precisar da ajuda dela na política. O nosso protinha desafia, mandando ela mostrar que é capaz de fazê-lo querer apertar a mão dela. Nosso garoto simplesmente começa a correr, deixando a garota pra trás. A menina fica desesperada e grita pra ele esperar, mas o nosso garoto nem dá bola e continua no pique. Ela fica sem fôlego, xinga ele baixinho por ter deixado ela ficar comendo poeira, mas ela pensa que não vai desistir tão fácil não. Enquanto isso, o protinha já tá longe, mantendo seu ritmo, sem se preocupar mais com nada. E ela decide que vai correr até o fim, mas no seu próprio ritmo. Algumas horas depois, a gente vai pra reunião interna do comitê do partido da cidade de Anyang. Nessa reunião, feita pelo presidente Baek, a renúncia de Odong finalmente se torna oficial. O comitê de ética viu o ato de triturar os documentos como um incidente grave, recomendando uma suspensão de 1 ano. Então, o presidente anuncia que o comitê distrital seguirá a decisão que Dong renunciará voluntariamente. Mesmo que o Baek tenha falado de forma suave, o clima na sala de conferências está totalmente frio e tenso. Um dos malucos na sala pensa que a justiça sempre prevalece e que ele já sabia que isso ia acontecer. Assim que o diretor sai da sala correndo, Baek imediatamente aproveita para fazer outro anúncio. Ele nomeia o nosso prota pro cargo vago de diretor do escritório. Todos na sala ficam impressionados, mas logo começam a aplaudir e a parabenizar o novo diretor, vulgo o protinha. A garota pensa que as coisas vão ficar difíceis, já que ele deixou bem óbvio que ele odeia ela. E ela fala que ainda foi correr, algo que nunca faz, enquanto o presidente anuncia que de agora em diante nosso prota cuidará do trabalho administrativo. E ela vai ser a presidente do comitê juvenil. O nosso garoto agradece e diz que apesar de suas falhas, ele assumirá a responsabilidade pelos assuntos administrativos. Enquanto geral aplaude, o nosso prota dá um sorrisinho de lado, totalmente satisfeito com sua conquista. Mas essa menina
China parece estar um pouco com o pé atrás, mesmo aplaudindo o nosso prota. Então, começa a anoitecer, mostrando a cidade de Anyang. Mais tarde, o nosso garoto chega em um restaurante e é recebido com muita festa. O dono chama ele de diretor do escritório e diz que é uma honra tê-lo ali. O coroa pede pra ele se sentar e mesmo que o nosso prota peça pra ele não ser tão formal, o cara insiste que a hierarquia precisa ser clara. O amigo do prota que tava junto fala pro dono parar de chamar ele de senhor e manda ele chamar de Hyung. E ele já tá pedindo de sempre, 2 tigelas de sundae guk e uma garrafa de soju. Daqui a pouco eu já tô fluente de tanto falar nome em japonês. O amigo do prota fala que até o som tá diferente hoje, porque ele sabe que o dia é especial. Ele começa a servir a primeira dose pro nosso prota, o novo diretor do escritório. Sem perder tempo, o maluco já vira seu próprio copo de uma vez só. Rapaz, isso aí tá na sede da cachaça, hein? E o maluco tá feliz, né? Bebendo uma cachaçinha, ficando de boa, vai comer um negocinho, ô vida boa. O caba parece tá muito feliz e bem mais animado que o nosso garoto com a promoção. Mas o prota tá de boa também, tá tranquilão. O amigo do prota pergunta como ele conseguiu a proeza, querendo saber se ele fez algum acordo com o presidente Baek. E principalmente, como ele sabia que o diretor Dong ia triturar o formulário. O nosso garoto explica que foi apenas um pressentimento, porque depois que ouviu que a Song entrou na disputa de paraquedas, os movimentos de Dong ficaram muito suspeitos. Até mesmo a forma como marcaram um evento bem na hora da sua inscrição. Ele fala que como era só uma desconfiança, não tinha nada certo pra contar, mas o amigo reclama, pedindo pra ser incluído da próxima vez. Então, nosso garoto revela o plano, ele simplesmente pediu pro amigo arrumar uma câmera e ele pegou no flagra. Depois disso, o resto foi fácil. O cara fica impressionado e pergunta se ele fez um acordo pra pegar o lugar do Dong. E o nosso prota confessa que no início pensou em pegar apenas o cargo de presidente do comitê juvenil, mas ele percebeu que na verdade seria muito mais perigoso sentar naquela cadeira. E o motivo é simples, o cargo não tem poder nenhum, e ele ainda pergunta se alguém manteria por perto uma pessoa que conhece seus podres. Ele entende a jogada do prota, que pegou a posição de diretor pra fazer o Baek pisar em ovos perto dele, e o maluco fica impressionado com a genialidade. Mesmo assim, ele se preocupa e pergunta se isso não vai fazer o presidente odiá-lo ainda mais. E o nosso prota confirma e diz que o Baek provavelmente já tá armando planos pra se livrar dele. O amigo do prota pergunta se nosso garoto não tá com medo. O nosso protinha responde que se seu objetivo fosse apenas se tornar um membro da Assembleia, ele estaria com medo sim. Mas como suas ambições são muito maiores, se o medo fosse o suficiente pra fazê-lo desistir, ele preferiria morrer ali mesmo. O amigo fica todo assustado com a palavra morrer e depois de pedir pra ele não falar assim, pergunta qual é o próximo passo. O nosso garoto explica que o Baek não vai usar táticas antigas como mandar capangas, até porque ninguém mais faz isso, então o seu próximo passo é meio óbvio. Ele vai usar suas influências para conseguir alguém poderoso que o force a sair do cargo, ou o que é mais possível, vai esperar pacientemente até que o nosso prota cometa um único erro. O amigo do nosso prota pede para ele relaxar e agachar, que ele vai cuidar de tudo, para que ele não cometa nenhum erro. Ele então explica que o problema não é esperar por um erro e que o Baek vai garantir que um erro aconteça, até porque se o cara tentou triturar um formulário de inscrição e inventar um deslize, vai ser moleza e fácil. O maluco fica sem saber o que fazer e pergunta qual vai ser o plano. Nosso protinha fala que a partir de amanhã ele vai organizar a lista de membros do partido, atualizando todas as informações de contato e o histórico de atividades. Além disso, ele vai sistemizar o banco de dados por categoria, interesses, profissão e até horas de voluntariado. O cara vai passar o olho em tudo. E o plano não para por aí. A cada 1 ou 2 semanas ele vai emitir um relatório do diretor do escritório, que vai resumir orçamentos, cronogramas de evento e questões muito importantes. É como se fosse provas, entendeu? O nosso garoto fala que vai compartilhar esse relatório não só com os membros principais, mas também com os vereadores da cidade. O cara fica impressionado com a genialidade do plano, percebendo que aquilo vai mudar completamente o jogo. Enquanto isso, a cena corta pro antigo diretor arrumando suas tralhas numa caixa, completamente derrotado. Numa lembrança, a gente vê alguém entregando um envelope, mencionando que sua filha tá entrando no ensino médio e que ele deveria comprar um presente pra ela. Lembrando disso, ele parece ficar em choque, porque aquilo provavelmente foi um suborno disfarçado de gentileza. E o maluco fica bolado com isso. A mão do caba chega a tremer enquanto ele tira o óculos. E ele sussurra o nome do culpado por sua desgraça, Baek. Ué, meu amigo, vocês não eram amiguinho? Ele jura que não vai deixar as coisas terminarem assim e que Baek pode esperar porque a vingança vai vir. E no dia seguinte, a rotina já começa na sede do partido. O relógio marca o início da manhã, mostrando que o dia de trabalho vai ser longo. E o escritório tá todo vazio. Ah, meu amigo, essa galera só chega
atrasada também. Mas o nosso prota já tá lá e o seu amigo chega pra encontrá-lo. Ele entrega uma pasta e um pendrive, revelando que são os dados dos membros do partido já organizados. O maluco até brinca, falando que só ele bebeu na noite anterior, já que o nosso prota tá impecável e ele agradece pela rapidez. O amigo diz que precisou vir cedo pra se preparar, porque o dia vai ser puxado. Mas o nosso prota fala: calma, meu amigo, relaxa, vem aqui, meu camarada, vamos tomar um cafezinho. Mesmo sendo seu primeiro dia como diretor, não tem tempo pra perder com lazer, porque o nosso garoto sabe que o Baek tá apenas esperando a menor brecha pra se livrar dele. E além do presidente, o ex-diretor, o Dong, sem dúvida tá com sangue nos olhos, procurando um jeito de voltar pro poder. Por isso, nosso prota entende que jogar na defensiva agora só daria uma oportunidade para seus inimigos atacarem. Ele analisa o trabalho do seu amigo e percebe que, embora os dados estejam organizados, categorias estão uma bagunça e muitas informações estão velhas. Ele então dá a primeira ordem: categorizar tudo por idade, gênero, ocupação e interesses. E o maluco já fica triste, porque sabe que aquela bagaça vai dar trabalho. O nosso garoto, com toda a calma do mundo, diz que conhece alguns membros mais novos que manjam de Excel e que vai chamar para fazer hora extra. Ele garante que se pedir, a cambada vai vir e que quando o banco de dados estiver pronto, será uma arma poderosa até mesmo nas eleições. Nosso prota então explica que a base de qualquer eleição é a organização, e no mundo da política, quem controla a organização nunca pode ser ignorado. Por isso, se ele souber exatamente quem tem quais habilidades e em quais grupos eles atuam, ele não vai só liderar o comitê, mas também vai conseguir ler o sentimento local com uma precisão absurda. O moleque fica empolgado e se anima, perguntando como eles devem estruturar o relatório. E o nosso prota responde que no formato semanal seria o ideal. Ele então detalha o conteúdo em resumos dos problemas locais, status dos membros, planos de orçamento e a programação da semana seguinte. Enquanto o moleque anota tudo e pergunta para quem vai ser a distribuição. A princípio, o relatório vai ser apenas para executivos do partido, vereadores e membros influentes, que são mais ou menos 30 ou 40 pessoas. O moleque fala que a melhor opção é enviar o relatório por e-mail toda segunda de manhã. E ele também pergunta se precisa imprimir as cópias físicas. Nosso protinha fala que sim, e explica que se entregar as cópias nas reuniões, eles vão ter que segurar, e mesmo que o Baek odeie no início, com o tempo ele nem vai conseguir fazer uma reunião sem esses dados, porque o plano é se tornar indispensável para cada membro do partido, e assim ninguém mais vai poder pressioná-lo. Enquanto eles trabalham, alguém chega desejando bom dia, e o nosso garoto responde, e quem entra na sala é uma senhora, que fica surpresa ao ver o novo diretor do escritório já trabalhando. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Ele cumprimenta ela e fala que ela não precisa usar uma linguagem formal com ele. A mulher, que se chama Yu e é a presidente do comitê feminino, fica um pouco sem graça. Ela fala que ele geralmente chega cedo, mas que hoje ele chegou antes mesmo do sol nascer, e pergunta no que ele tá trabalhando tanto. O nosso garoto então fala que tá atualizando a lista de membros do partido, já que os registros estão velhos demais e muita gente se mudou ou saiu da área. A coroa fica impressionada e fala que o nosso prota já tá deixando sua marca como diretor, mas ele responde que é apenas o trabalho dele e que entender os membros do partido é o básico. Mesmo assim, no seu pensamento, ela acha estranho que ele esteja atualizando a lista logo no primeiro dia, mesmo que isso faça parte do seu trabalho. Ela até lembra de uma conversa que ela ouviu, onde alguém apostava que o nosso garoto não duraria muito, por conta da relação do diretor e do presidente. Por isso, ela se pergunta qual o sentido de tanto esforço e duvida do que um garoto tão novo sabe sobre política, mesmo sabendo que ele tá nesse meio há um tempo. E ela fica lembrando dele do passado e ele agora. Pelo visto, nosso protinha venceu na vida, né? Então, ela convida eles pra um café e mesmo que o amigo recuse, o nosso garoto aceita na hora. Pensando nisso, nosso prota decide que é uma boa ideia e tenta agradá-lo um pouco. E logo a gente vê eles conversando, enquanto ela parece gostar bastante do café. Mas o nosso prota se pergunta se os pensamentos dela são tão amigáveis quanto parece. A cena então corta pro hospital universitário de Hanwon, e a gente vai pro quarto da Lavi do hospital. E ali tem um maluco sentado, parece estar esperando alguém. É o velho cagão do presidente, e ele fala que já faz um tempo que eles não se veem. O Baek aperta a mão do maluco e já pergunta se ele veio até ali por causa da Song. O cara se chama Ali, e como ela é sua sobrinha, é natural que ele se preocupe. E o Baek fala que é compreensível. O presidente começa a pensar que no fim das contas foi bom o nosso prota ter pego o cargo de diretor, porque se ele tivesse insistido em ser presidente do comitê juvenil, a Song
Dong teria perdido feio. Ele continua pensando que não importa o quão poderosa seja a fundação médica, derrotar um cara como o nosso garoto que construiu tudo sozinho é uma tarefa quase impossível. Enquanto isso, o tio da garota ali comemora que a sobrinha tá começando sua carreira política ali, mesmo que ele preferisse que ela tivesse ido pra faculdade de Direito. Ele diz que ela ainda pode cursar Direito mais tarde, que de qualquer forma o importante é que ela cresça e se torne uma grande inspiração pra família. Por isso, ele pede pro presidente cuidar bem da sua sobrinha, e o Baek concorda, mesmo com um sorriso meio forçado. Em seguida, o tio da garota coloca um envelope na mesa e fala que é um pequeno incentivo. O presidente, com uma cara de quem não tá entendendo nada, pergunta o que é aquilo. O maluco fala que é um cartão de membro anônimo para um clube de golfe e foi comprado em nome de uma empresa e com todas as despesas já pagas, um verdadeiro mimo. O Baek até tenta fingir que não quer, mas rapidamente muda de ideia e aceita o presente, dizendo que tá muito grato. Mas antes dele pegar, o maluco coloca a mão no envelope de novo. Ele explica que aquilo é apenas uma lembrança e pede para que Baek abra o caminho para sua sobrinha começar a fazer um nome para si mesma na política. Além disso, ele fez uma promessa, a fundação deles vai dar todo o apoio necessário para que o Baek se torne o representante, ou até mesmo o prefeito da cidade. O presidente garante que entendeu tudo perfeitamente, mostrando que a proposta o agradou. O tio da menina então se despede e o Baek fica todo solícito, diz que não tem incômodo algum e que eles devem se encontrar mais vezes. Então eles se despedem para ir embora e o Baek parece estar muito feliz com o resultado dessa conversa. Assim que a porta se fecha, o tio da garota parece irritado e ele fala que a raposa velha do presidente estava tentando passar ele para trás. Ele reclama que o cara foi enganado por um pirralho que mal saiu das fraldas, perdeu seu braço direito e mesmo assim age como se fosse o maioral só por ter conseguido colocar a sobrinha no cargo. Ele liga pra sobrinha, que fica surpresa por ele já saber da notícia, mas ele diz que acabou de se encontrar com o presidente Baek. A garota fica desconfiada e pergunta o motivo do encontro. O seu tio tenta acalmá-la, dizendo que foi só pedir pro presidente cuidar bem dela, nada demais. Ele então aproveita e convida ela pra almoçar. A garota aceita e o encontro tá marcado perto da estação às 11h30. Assim que desliga, o Tai Song pensa em como a sobrinha é esperta, igual a mãe dela, e decide que não pode deixar ela em um cargo que só tem nome, mas nenhum poder de verdade. Mas seus pensamentos se voltam para a verdadeira ameaça, o garoto que conseguiu colocar uma faca no pescoço do Baek. Do nada, a cena corta para um lugar com cara de mercado de peixe. A gente vê um CLT focado no trabalho, quando uma pessoa se aproxima. E quem aparece é o ex-diretor, entregando uma sacola e chamando o cara de Hyeong, já com uma proposta de trabalho na ponta da língua. E num lugar escuro, uma voz misteriosa começa a reclamar de alguém. E essa pessoa diz que o nosso prota anda por aí de peito estufado, agindo como se fosse o próprio presidente regional na frente de todo o mundo. O maluco toma uma cachaçinha e xinga o nosso prota e se queixa de como ele é arrogante e metido. E essa voz pertence a ninguém menos que o ex-diretor, tramando a sua vingança. Outro maluco bebendo com ele lembra da promessa do presidente Baek de esperar apenas 2 anos. Mas o diretor diz que o Baek prometeu dar um jeito no comitê de ética, mas que ele não aguenta esperar 2 anos nem a pau. O amigo então pergunta se ele pode realmente deixar o presidente Baek entregá-lo pro comitê de ética daquele jeito. Então o diretor pergunta se o nosso prota tem algum podre ou boato sujo por aí. O cara responde que todo mundo tem um podre por aí e manda ele investigar a fundo. O Dong tem um plano em mente e decide que precisa dar um jeito de mover o presidente Baek e levá-lo pro comitê de ética. A cena então corta pra uma lan house e lá a gente vê um maluco sentado de frente pro computador. Na tela, o painel de membros do partido da cidade de Anyang tá aberto. E o maluco começa a mexer nisso, querendo tramar alguma coisa. Ele faz uma postagem que acusa o nosso prota de ter recebido dinheiro de um corretor de imóveis na época da faculdade, tentando passar a imagem de que o nosso prota é um lobo na pele de cordeiro. Esse maluco se identifica como alguém que conheceu o nosso prota há 3 anos e que só descobriu sua verdadeira face quando bebeu com ele. Ele ainda inventa uma história dizendo que o nosso garoto levou pro distrito da Luz Vermelha, tentando manchar sua reputação. E aqui a gente descobre meio que uma habilidade do prota. Ele tá sonhando e ele vê a postagem e fica furioso. O prota tá doido pra ver a cara do maluco que tá por trás daquilo. Ele tenta segurar o cara pra impedir ele de fazer aquilo, mas de repente ele acorda assustado, percebendo que tudo não passou de um sonho meio estranho. Ou será que isso tá acontecendo naquele exato momento? Ou será que vai acontecer? O protinha se pergunta se foi apenas um pesadelo ou algo
algo a mais. Ele se lembra que o sonho anterior se tornou realidade, então ele não pode simplesmente ignorar esse, né? Olhando pro celular, ele vê que são 4 da manhã e pensa na campanha de difamação que acabou de presenciar no sonho. Ele sabe que como não encontraram nenhum podre real, eles inventaram alguma mentira, e que mesmo que seja revelado como falso, o estrago na sua imagem de hipócrita já tá feito. O Protinha reconhece que essa é uma tática verdadeiramente cruel e bem pensada. Ele percebe que não pode contar a ninguém sobre os seus sonhos meio malucos, mas o Prota decide que pode usar essa habilidade para atacar alguns deles primeiro. E assim, ele se levanta da cama, pensando em começar sua corrida matinal um pouco mais cedo. Chegando no escritório, ele encontra o seu amigo, que o cumprimenta surpreso. O maluco até comenta que o rosto dele tá brilhando, e o nosso Prota explica que foi pra sauna depois de se exercitar. O Protinha fala para eles cuidarem do banco de dados e já pergunta se o amigo organizou os problemas para o relatório da próxima semana. O maluco fala que sim, mas parece que ele quer dizer mais alguma coisa. Nos seus pensamentos, o coitado se pergunta por que o nosso Prota tá sorrindo tanto, achando aquilo assustador. Ele se oferece para organizar tudo e levar para ele, e o nosso garoto apenas concorda. O nosso garoto pega o celular e ele fica sério do nada. E assim, ele faz uma ligação, pronto para colocar seu plano em ação, antes que seus inimigos possam se mover. 3 dias depois, a Song chega na sede do partido. Um dos caras recebe ela de boa, perguntando como ela tá e se precisa de alguma coisa. Mas ela fala que no momento não precisa de nada. No celular, ela confere suas anotações sobre um dos membros, que é um tal de Lee Jeong, um estudante de ciência política sem nenhum problema registrado. Ela pensa que já conversou com todos os membros do comitê juvenil e que agora só falta uma pessoa. E essa pessoa é ninguém menos do que o diretor do escritório, o nosso Protinha. Ela pensa que se for cumprimentar ele primeiro, vai tá babando o ovo dele. Mas ela lembra que tem que garantir o orçamento e toma coragem, bate na porta e ouve um "pode entrar, minha amiga". Ela entra na sala e cumprimenta o nosso Prota com um bom dia, e ele responde da mesma forma. O Prota fala que ouviu o que ela tava dizendo do lado de fora, e a menina fica sem graça. A garota fica parada na frente dele, sem saber exatamente o que dizer, e do nada ela pergunta pra ele como as coisas estão indo, só que ele não entende muito bem a pergunta. Ela explica que só tá perguntando como ele tá se saindo porque ele é novo no cargo, e o nosso garoto responde que não é fácil, mas até que é interessante. A Song fala que ele até leva jeito, e o nosso Prota já lança uma pergunta de volta. Agora é ele que quer saber sobre o cargo de presidente dela. Ele continua dizendo que tá se ajustando e pergunta por que ela tá tão cautelosa, já que diferente dele, ela tem gente pra ajudar. E como provas, ele fala do seminário juvenil que ela organizou, mencionando que o presidente parece ter dado um belo suporte. A garota dá aquele sorrisinho sem graça e admite que não pode simplesmente recusar os favores que ele oferece, mesmo que ela quisesse fazer tudo por conta própria. Na cabeça dela, o nosso garoto percebe que ela tá se tornando uma subordinada à influência do presidente, mas que ainda falta um pouco de conhecimento prático e a rede de contatos para se virar sozinha. Ele dá uma provocada nela, perguntando se ela realmente quer ser independente. E a Song fala que tá cumprimentando as pessoas e fazendo aparições todos os dias só por conta disso. E o nosso Protinha só fala um entendido. Ela então muda de assunto e pergunta no que ele tá trabalhando. E o nosso garoto fala que tá escrevendo o relatório do diretor do escritório. Ele então explica que a partir do dia seguinte, um relatório semanal vai ser enviado para as figuras-chave, reunindo as preocupações e problemas locais, e que ela também poderá recebê-lo. A garota fica meio surpresa com a ambição e a estratégia do Prota. Em seus pensamentos, ela pensa que o Prota definitivamente não é um talento que vai terminar sua carreira como simples diretor de escritório. E aquela situação toda torna o pedido dela ainda mais difícil, só que ela não tem escolha. Ela dá uma travada, mas finalmente toma coragem e pergunta pro nosso Prota o que acha dela organizar um fórum de empregos para jovens na cidade. O nosso garoto até que fica surpreso e pergunta o que ela quer fazer, e ela repete de novo que é um fórum de empregos para jovens da cidade. Para surpresa dela, ele diz que é um ótimo evento, e a garota fica toda animada, mas a menina tá achando que a vida é um morango, não é possível, porque o Prota manda na lata falando que um evento desse porte é caro demais e que ela vai precisar estar em um lugar bem grande. Ele continua dizendo que vai exigir muito da mão de obra e participantes, então essa promoção precisa ser muito bem feita. Ela fica um pouco preocupada e se pergunta se realmente vai dar certo. O nosso garoto pergunta se ela realmente acredita que essa discussão vai levar a um resultado definitivo que beneficie o partido, e se ela tem certeza que não vai ficar de mãos abanando depois de tanto trabalho. Ele ainda diz que fóruns como esse geralmente servem apenas para tirar fotos e promover a imagem
imagem de alguém. E a garota responde que já tá ciente de tudo isso. Ele ainda fala que eles acabaram de ter 3 grandes eventos e que gastar tanto dinheiro só para promover a imagem do presidente do comitê juvenil não vai beneficiar nem o presidente Baek, muito menos o partido. E ela se levanta para meter o pé dali. Mas antes dela sair, o nosso garoto interrompe e sugere que em vez daquilo, ela faça outra coisa. Então ele fala que tem uma coisa bem melhor em mente. Ele lembra que seu verdadeiro objetivo é chamar a atenção dos membros do partido e dos moradores, fazendo com que geral saiba que existe uma pessoa chamada Song no partido. E ele ainda diz que tem uma campanha que ela pode liderar e que essa oportunidade seria perfeita para ela. Ele então sugere uma campanha para erradicar instalações prejudiciais perto das escolas, lembrando ela do número de locais de entretenimento adulto na cidade. E ela fica impressionada e pergunta se ele tá dizendo mesmo que ela pode assumir a liderança dessa campanha. E ele responde que sim, e ainda promete que pode fornecer algumas dúzias de membros do partido para o trabalho voluntário. A garota fica muito feliz e agradece por isso. Ela então diz que entendeu e que vai começar a se preparar imediatamente. Só que ele fala que tem um porém, que para que ela consiga liderar essa campanha, você vai ter que comentar bastante pedindo continuação. E eu vou ficando por aqui, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu hype também, que ajuda bastante. E comenta qualquer coisa nos comentários aí, hein? Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo e fui!